Olá, irmãos, uma boa noite. Estamos aqui para mais uma vez dar continuidade aos nossos trabalhos. A língua bíblica, a Bíblia foi originalmente escrita em hebraico, posteriormente traduzida para o grego, de forma que conceituou-se dizer que as línguas bíblicas são o hebraico, o aramaico, porque alguns livros têm grande parte em aramaico, no caso o livro de Daniel e o livro de Jó. Há também alguns outros livros que contêm muito aramaico, mas destacam-se mais esses. Mas convencionou-se dizer que as línguas bíblicas são o hebraico e o grego. Eu discordo. A língua bíblica é o hebraico. O grego é tradução. É tradução. Daí porque tanta confusão e tanto engano. Muito bem. Temos algumas doutrinas basilares para todas as religiões, todas as crenças. Eu não gosto muito do termo religião, que se apresentam como práticas alicerçadas na Bíblia, né? E na maioria dessas linhas, dessas correntes religiosas, algumas doutrinas são basilares, como a doutrina do pecado, por exemplo. O pensamento hebraico entende a vida e suas realidades como coisas concretas, né? Coisas concretas e tangíveis, e não abstratas, diferente do grego. Pecar, diferentemente do pensamento grego, por exemplo, não tem a ver com algo como falhar em um objetivo, errar o alvo, é o que é mais usado. Também transportaram isso, migraram isso para o hebraico, o que, com todo respeito aos exegetas e teólogos, eu, na minha humildade, discordo, né? Errar o alvo. Mas como violação de um tratado, quebra de um pacto, quebra de uma aliança, esse conceito você vai encontrar mais nos termos hebraicos para pecado. O pensamento hebraico ele é muito concreto, é muito objetivo. Eu me lembro que há algum tempo alguém me chamou a atenção, eu não sei exatamente quem ou o que, para o fato de que no livro do profeta Jeremias, por exemplo, Deus se dirige a Jeremias e o escriba escreve assim: e viu Jeremias a palavra do Senhor que lhe dizia. Nós aqui do Ocidente entendemos que a fala você ouve, mas ali e em outras partes da Bíblia você vai ver o texto sagrado dizendo que o homem de Deus viu a palavra de Deus. Muito bem. O conceito de pecado comum, como eu acabei de dizer, são conceitos que vai nascer da Bíblia, do povo de Deus. Outras culturas vão entender o conceito de violar o desejo de uma divindade ou das divindades com uma outra conotação. A palavra pecado, no grego, a principal expressão é hamartia, é um substantivo, né? Hamartia. Só essa expressão aparece 176 vezes no Novo Testamento, essa expressão grega, que se traduz por pecado. O verbo é hamartema, né?
A transliteração é hamartema, que traz a ideia de blasfêmia, de insulto. Já na língua hebraica, a palavra hat, né? Rei, het e tet, com aleph no final, né? Aparece no Antigo Testamento por volta de 580 vezes. Mas a palavra pechá, que se traduz mais por rebelião, no meu entendimento, tem um peso mais significativo, porque, afinal de contas, o que nos coloca na condição em que nós fomos colocados? Não foi um ato de rebelião? O que Adão fez foi um ato de rebelião contra o Criador. Ele rompeu com aquele que o tinha criado e fez com ele a aliança e deu a ele o governo do mundo para fazer uma aliança com aquele que lhe propunha algo que, na verdade, o fazia de bobo, porque prometia dar a ele o que ele já tinha. Então, nós vemos assim que o conceito de rebelião é o conceito que mais se aplica na expressão pecar nas Escrituras Sagradas. Então, mas temos outras expressões, né? Temos a palavra avon, né? Que se traduz muito por iniquidade, né? Avará, delito, transgressão. Então, isso nos leva à reflexão sobre a condição humana de caídos em pecado e nos firmarmos na pessoa daquele que nasceu em condição de perfeição. Eu tenho observado, já fiz um vídeo sobre isso, sobre a questão da doutrina da concepção virginal de Maria, que concebeu pelo Espírito de Deus e assim deu à luz a um menino, a um ser humano, que não tem participação lá na linhagem decaída de Adão, o que possibilita a nossa salvação, porque só assim ele, caso único, singular, pode se apresentar e se apresenta como nosso Salvador. Recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa e fiquei surpreso. Essa pessoa se dizia um ex-líder de uma certa denominação e ele agora diz-se trabalhando contra esta denominação, embora toda a teologia que ele esboça é alicerçada nos ensinamentos dessa denominação que ele diz combater. E indagado se eu cria que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, quando eu afirmei que sim, houve uma série de deboche, de desdém comigo. E eu então percebi que, gradualmente, a doutrina de que Jesus é o Salvador por ser o Filho de Deus e, como tal, ele o é porque foi gerado pelo Espírito de Deus e não é fruto de uma relação sexual entre um homem e uma mulher que veio a gerar
uma criança, está sendo abandonada pouco a pouco. Nós precisamos estar sempre revendo as doutrinas basilares da fé messiânica, da fé daquilo que chamam de evangelho, cristianismo, igrejas evangélicas, mas que a gente percebe que os desvios têm crescido, se multiplicado, e não se vê ninguém falar nada contra. Pois bem, para iniciarmos a nossa dissertação aqui, o nosso trabalho, eu quero chamar a atenção para algumas passagens bíblicas, e me perdoem as dificuldades, porque eu estou com a mão direita engessada e eu sou destro, sou bem destro, não faço quase nada com a mão esquerda. No Salmo 51, o salmista Davi, ele nos declara empiricamente que o homem é pecador desde antes de nascer. A importância de nós analisarmos essa questão, porque o nosso objetivo é lá na frente mostrarmos que se Yeshua, se Jesus, não é um ser humano que não compartilha da carne e do sangue de Adão, ele não poderia ser o Salvador. Ele não poderia ser o Filho de Deus. Então, se de um lado nós temos as declarações bíblicas categóricas de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, há um a quem não se pode acusar de nenhum pecado. No Salmo 51, a palavra de Deus diz assim: eis que eu nasci, aqui nessa tradução, Salmo 51, versículo 7, eis que eu nasci em iniquidade. Minha mãe me concebeu-me no pecado. Então, o que o salmista está dizendo aqui? Que na relação de seus pais, no ato da fecundação, o pecado já estava presente. Porque é crescente, é silenciosa e crescente a crença de que o homem nasce perfeito, que é o ensino do catolicismo romano. Me perdoe aqui a coceira na vista. Por exemplo, entre outros. E isso é uma falácia, porque as escrituras não ensinam isso, como nós estamos vendo aqui. No Salmo 58, no verso 3, o mesmo Davi faz a mesma declaração, mas de forma mais contundente. Salmo 58, aqui nessa tradução, no verso 4, nas outras, está no verso 3. Os ímpios se desviaram desde o seio materno, desde o ventre já falam mentiras. Ora, certo amigo, analisando essa passagem no hebraico, comentou comigo e eu fui conferir, que o que o texto está dizendo é que antes da criança ser gerada, no comecinho do processo de fecundação, o pecado já se encontra presente.
E nós sabemos, Paulo retoma o discurso do Gênesis, quando fala da gravidez da esposa de Isaac, que grávida de gêmeos tinha grandes transtornos na sua gravidez, e Deus fala para o Isaac, para o patriarca, 2 nações há no ventre dela. E o maior servirá ao menor. Em Malaquias, o texto diz que amei a Jacó e rejeitei Esaú. A palavra hebraica ali é odiei Esaú. Eu odiei Esaú. Eu rejeitei Esaú. Então, o processo de eleição, tão patente em todas as Escrituras, e muito evidenciado nas falas do Senhor Jesus e nas epístolas de Paulo, fica claro, demonstrando que todos somos pecadores. E dentre esses pecadores, Deus seleciona o seu povo, a sua grei, o remanescente. Muito bem. Prosseguindo, nós temos aqui a passagem de Mateus, que narra o que nós dissemos há pouco, né? A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, ou seja, habitassem junto, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la, difamá-la publicamente, resolveu deixá-la em segredo. Enquanto assim decidia, um anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ela dará à luz a um menino, e tu o chamarás com o nome de Yeshua, né? Yeshua quer dizer salvação. Salvação. É um substantivo oriundo de um verbo, que é salvar. Então, se de um lado nós temos a declaração bíblica clara e inquestionável de que todos somos pecadores, o apóstolo Paulo em Romanos, eu nem preciso pegar, declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então nós sabemos que o ser humano já nasce em pecado. A promessa profética no Antigo Testamento, que gerou a esperança messiânica no povo de Israel, e em particular nos fiéis, nos piedosos, naqueles que eram de fato tementes a Deus e observadores da palavra de Deus, era de que esse Messias seria um enviado de Deus como filho do Eterno para trazer a salvação do seu povo, para trazer a remissão dos pecados do seu povo. A partir do momento que o texto bíblico narra a vida do Senhor Jesus, aos 12 anos, mostrando a sua sabedoria, dialogando com grandes mestres do Taná, e na sua vida adulta, após assumir o seu ministério, indo ao batismo por João Batista, foi levado ao deserto pelo Espírito do Eterno para ser tentado por Satanás, pelo diabo, e ali ele vai retomar de onde Adão caiu e foi derrotado. Ele sai vencedor e vai ao mundo
proclamando as boas novas do reino, não tendo problemas de saúde, tendo total domínio sobre a natureza, não apenas a natureza humana, mas a natureza como um todo. Mostrou sua autoridade sobre o mar, sobre o vento, mostrou o seu poder sobre a matéria, multiplicando o alimento e com pouquinhas coisas alimentando multidões, milhares. Mostrou o seu poder contra a morte nos outros, indo por fim à cruz e tirando do diabo o poder da morte, tornando-se assim o Salvador e o intercessor dos santos, daqueles que recebem dele a salvação pelo seu sangue na cruz do Calvário. São pregações que precisam ser frequentemente repetidas. São ensinamentos que precisam ser passados aos jovens e a todos aqueles que adentram a essas comunidades chamadas igrejas. É preciso que se fale do essencial e do importante, porque todas as pessoas se aproximam dos crentes, se aproximam da Bíblia por causa dos seus problemas, por causa das suas necessidades, muito dificilmente porque se sentem pecadoras, estão enojadas da vida que têm e almejam a purificação dos seus pecados e a salvação eterna, que é uma maneira de se falar em ser herdeiro de Deus. Vale ainda alertar para a pregação equivocada que se faz a pregação por barganha. Aceita Jesus para você não ir para o inferno. Em lugar nenhum das Escrituras, o Senhor ensina que a pregação deve ser feita de modo que faça de Deus um chantagista. Aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, a bem da verdade que nem isso é feito mais. O convite que é feito é: venha para a nossa igreja e beba dessa água que você vai receber o milagre. Ponha essa rosa num lugar determinado, assim, e Deus vai entrar na tua casa. E por aí vai. Muitas das vezes apela-se a pessoa para vir para a igreja para a sua vida melhorar. Isso não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela é feita, quando feita de forma correta, é mostrar ao homem que ele é pecador, que ele está debaixo da ira de Deus. Mas há uma esperança, há uma porta de salvação. Crendo no Senhor Jesus, crendo nos seus ensinamentos, crendo no seu sacrifício expiatório, o homem se liberta do poder do pecado e deixa de ser escravo do pecado para ser filho de Deus. Como o Senhor diz no Evangelho de João, ser amigo de Deus. O Senhor diz: já não vos chamo mais de escravos, de servos, mas de amigo. Um pouco antes ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele também diz: o que é escravo do pecado não vive em casa, porque o escravo não fica na casa, mas o filho sempre está na casa. Então há uma necessidade de, primeiro, se enfatizar a natureza singular
daquele que nos trouxe o evangelho e a sua salvação, através do sacrifício de si mesmo. Há uma necessidade de nós falarmos de que ele é fruto de obra de Deus. Ele é o Filho de Deus, compartilhando da nossa humanidade, mas não tendo origem humana como todos os outros humanos têm. Descendente de Adão, compartilhando da semente do pecado. O Senhor Jesus, ele não tem esse problema, porque ele é gerado por Deus no ventre de Maria. E alguém me perguntaria, mas Maria não é descendente de Adão? Eu tenho refletido sobre isso e lembrei que no final dos anos 90, ali naquela explosão de AIDS, né? Da síndrome da insuficiência imunológica e a AIDS avassalando no continente africano, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. E eis que, de repente, algumas mães grávidas e aidéticas tiveram filho e o filho não estava com AIDS. Isso chamou a atenção dos médicos. E os médicos, então, começaram, já com coquetéis que estavam sendo produzidos, a administrar esses coquetéis em mulheres grávidas. E temos hoje muitos homens, muitas pessoas que são filhos de mães já falecidas por causa da AIDS, mas ele não tinha AIDS. Eu mesmo conheço um caso desse. Tive o prazer de ter um amigo, irmão em Cristo, que foi contaminado com AIDS. Depois disso, ele engravidou a sua esposa, porque ainda não sabia, não tinha o diagnóstico. E o filho dele está aí até hoje, perfeita saúde. Então, Deus fez o milagre e não deixa de dar um respaldo, porque a importância da geração humana recai sobre o homem. Deus, quando colocou Adão no jardim do Éden, depois formou a mulher com parte do seu corpo, ele instituiu Adão como cabeça. Portanto, é sobre o homem que repousa toda a responsabilidade sobre a fecundação e a multiplicação e a geração, e também na lei de Deus. Logo, o Espírito de Deus fecunda o óvulo de Maria, no útero de Maria, com a natureza humana, sem que essa natureza humana tenha tido a participação de um descendente de Adão e, portanto, um descendente pecador. O Senhor não tinha pecado. Os nossos pecados foram colocados sobre ele na cruz do Calvário, para que ele pudesse ser o nosso Salvador, levando sobre si as nossas culpas. No próximo vídeo, nós daremos continuidade, mostrando nos textos bíblicos que a palavra de Deus afirma tudo isso que nós estamos falando, mas aí olhando
vamos estar olhando as declarações do apóstolo Paulo, nós vamos estar olhando as declarações do apóstolo Paulo nas suas epístolas que estão no seu nome, e vamos estar olhando também o que diz o autor, que segundo o texto recebido é o apóstolo Paulo, da epístola aos Hebreus, e dando continuidade a esse trabalho que nos mostra a importância de termos a nossa fé alicerçado na verdade que está nas Escrituras. Amém? Uma boa noite, que Deus nos abençoe.